Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar de dois casos muito interessantes. A gente vai falar do primeiro caso, que é um caso de lentes de contato, que é um assunto que está sendo muito comentado hoje no mundo, né? Sobre como devolver forma aos dentes. Nesse caso, a gente vai fazer um fechamento de diastema, espaço que a pessoa tinha entre os dentes. Então, realmente um caso muito interessante. E depois a gente vai mostrar um caso de prótese protocolo sobre implante, onde foi feito enxerto, a pessoa não tinha osso para fazer o implante, a gente fez o enxerto, depois fez a cirurgia e ela já está com a prótese protocolo fixa, instalada, então com a autoestima muito melhorada. Vamos lá, Gia, falar um pouquinho? Isso mesmo. Então, assim, nesse caso, o que eu vou apresentar para vocês? Como a Morgana bem já introduziu com relação ao que a gente vai apresentar para vocês, está muito alta com relação aos tratamentos estéticos, principalmente as lentes de contato. Então, assim, é uma realidade da odontologia hoje, que a gente consegue fazer trabalhos extremamente estéticos e onde a gente consegue preservar muito do remanescente do dente. Então, a gente tem que avaliar mesmo a possibilidade desse tipo de tratamento, ver se tem a possibilidade de manutenção desse trabalho em função da própria realidade que a gente pode utilizar de desgaste do dente e, logicamente, faz-se de tudo isso uma apresentação para o paciente, para aproveitar ele também poder aprovar o que a gente pode entregar para ele como resultado. Isso é talvez diferente da odontologia tradicional ou mais antiga, onde talvez o paciente só ia ver o resultado do seu trabalho na última sessão ou no dia da entrega do trabalho, no dia da finalização, e às vezes aí infelizmente pode gerar uma surpresa negativa que não era o resultado que ele esperava ou ficou aquém daquilo que ele imaginava, e hoje em dia a gente consegue fazer uma odontologia de maneira reversa. Eu vou mostrar para vocês até essas fases, essas etapas, para já apresentar o resultado para o cliente até às vezes antes de começar o trabalho. Então vamos lá. A gente recebeu um caso nessa situação, então assim, como a Morgana bem comentou, existem espaços grandes, esses espaços seriam os diastemas, então muitos desses espaços também são decorrentes de que esse paciente tem a falta de um dente aqui lateralmente, então assim, esse paciente tem a agenesia, que seria a falta do lateral, então assim, isso compromete logicamente a estética. Numa boa conversa, numa boa avaliação com o cliente, a gente também tem que levar em consideração todas as possibilidades de tratamento, entre elas aqui, por exemplo, o tratamento ortodôntico, então assim, é explicado, é passado as possibilidades, é avaliado o tempo, custo, logicamente, com relação ao tratamento, e isso é deixado muito claro e muito esclarecido para o cliente, para que ele possa mesmo definir qual é um dos caminhos que ele gostaria de seguir com relação ao seu tratamento. Então, assim, tem que sempre existir essa conversa muito franca, para que possa demonstrar para ele quais são todas as suas possibilidades, para que a gente possa, então, definir com mais precisão o que a gente vai querer como resultado. Então, essa é uma imagem inicial. Esse paciente, logicamente, nessa conversa, optou em não fazer uso de aparelho, às vezes até pela própria idade, então ele já não se via mais confortável usando o tratamento, o aparelho ortodôntico, seja qual deles que existe hoje no mercado, seja os convencionais com brackets ou até mesmo os alinhadores. Então, são esses mais previsíveis, os alinhadores, só que também demandam um tempo de uso, e aí depende do dia a dia, da rotina dessa pessoa, ele percebe que há uma dificuldade para poder finalizar esse tipo de trabalho, e com esse tipo de trabalho que a gente propôs para ele, agiliza e acelera muito mais o resultado final para o paciente. Então, assim, a gente pode ter caminhos diferentes para chegar num resultado final muito semelhante. Logicamente, às vezes de uma maneira mais conservadora e às vezes uma outra de uma maneira um pouco mais invasiva. Então, aqui é o foco do que a gente tem como trabalho, está nessa região superior anterior. A gente percebe que tem restaurações antigas, desgastes de outros dentes, mas talvez esse não era o foco principal neste momento com relação ao tratamento para esse cliente. Na maioria das vezes, quando o paciente finaliza um caso, que nem a gente vai mostrar para vocês hoje, ele acaba percebendo e avaliando então a necessidade até de começar a avaliar ou mexer em outros dentes, porque ele às vezes se admirou tanto ou gostou tanto do trabalho realizado, que ele percebe mesmo a necessidade de começar a mexer em outros dentes. Mas nesse caso aqui, como a gente comentou especificamente, a gente está na parte superior, então diastemas grandes, causados logicamente pelo espaço, pela falta de um dos dentes que ele tem naquele local. Uma vista oclusal, então a gente tem essa vista onde a gente está pensando aqui em fechar o que existe de diastemas, tanto naquela região como nesses espaços, então criar uma harmonia
com relação aos dentes, então tem que fazer medidas, estudos para que a gente possa viabilizar esse tipo de tratamento, só que tudo, como eu comentei com vocês no início, antes, tudo muito antes, em modelos, em imagens, em fotos, e é algo que deixa o paciente muito mais confiante do resultado do seu trabalho. Então a gente também percebe, logicamente, as restaurações antigas, trabalhos que são já de uma outra realidade da odontologia, mas que nem eu bem comentei, às vezes, talvez agora na sequência, existe aí a tendência de acabar trocando essas restaurações mais antigas. A gente tem, logicamente, as avaliações radiográficas para serem feitas, para que a gente possa avaliar como é que está o remanescente desses dentes, ou seja, como é que está a raiz, ou se tem tratamento de canal, se não tem, se é já um dente muito restaurado ou não. Então, como o nosso foco aqui está na região anterior, por exemplo, de premolar até premolar, a gente percebe que são dentes rígidos, então também hoje em dia a gente como dentista ou na clínica, logicamente, tem que prestar para o cliente um trabalho bem conservador, tentar desgastar o dente o mínimo possível, porque a gente consegue então fazer trabalhos mais duradouros, que comprometem menos o dente natural e que atingem o resultado daquilo que o paciente gostaria. E as restaurações, às vezes, que ficam envolvidas nesse trabalho, já que também já não são estéticas, a gente pode remover e envolver com esse material cerâmico, que é, como a Morgana comentou, são as lentes, dependendo da espessura, então eles até passam a se tornar os laminados, que tem uma espessura um pouquinho maior para poder mascarar o fundo, e as lentes são extremamente finas e delgadas. Tá? Isso aqui é um dos planejamentos que a gente realizou, então assim, são as mesmas imagens em cima e embaixo, só que na parte inferior a gente consegue perceber que a gente já desenhou formatos de novos dentes, aquilo que a gente gostaria como resultado do trabalho. Então a gente tem que compensar ou saber para que lado ou para qual dente que eu vou aumentar mais para o lado da direita ou para o lado da esquerda. O que eu quero dizer com isso? Então se a gente imaginar essa foto aqui em cima e eu fosse traçar uma linha média olhando só essa imagem, é como se eu fosse pegar esse espaço que tem aqui entre o dente e dividir exatamente no meio, porque a gente tem que dividir da mesma forma para os dois lados. Mas quando a gente pega essa imagem aqui e transforma ela para a face como um todo, vocês podem perceber que essa linha aqui, ela veio um pouquinho mais para esse lado aqui, ela não está bem mais no centro. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que pegar esse incisivo central aqui, e ele vai ser aumentado um pouquinho mais para cá, consequentemente este um pouco mais para cá, para poder fechar o espaço. Mas, de uma certa lógica, a gente está percebendo aqui que todos eles vão ter as suas mesmas proporções, ou seja, os dois incisivos centrais terão os mesmos tamanhos, só que logicamente esse aqui um pouco mais alongado para cá e esse para cá, além do comprimento, e esse aqui a gente percebe então ao contrário, que a gente tem que vir um pouco mais para o centro, enquanto que aquele outro lateral a gente vai um pouco mais para fora, para criar uma harmonia. Então assim, a gente faz, que nem eu comentei, toda uma avaliação para chegar nesse tipo de resultado, uma conversa prévia com o cliente para mostrar de novo as outras possibilidades, incluindo aqui a ortodontia, mas a gente tem a possibilidade de reabilitar então com as lentes, com os laminados, para poder fazer um trabalho estético e com certeza muito mais rápido se a gente ter que passar às vezes pela ortodontia. A ortodontia sempre seria o caminho ideal, só que nem sempre o ideal é que o paciente está disposto a fazer o que ele gostaria de fazer, ou por tempo, ou por necessidade, ou por condições. Então tem várias situações aí que vão determinar esse tipo de tratamento ortodôntico ou não. Até porque, né, nem sempre, a pessoa às vezes já tem várias outras coisas para arrumar nas lentes, não é nem só a posição. O dente já está desgastado, o dente já está quebrado, já está com restaurações antigas, então ela acaba unindo os dois tratamentos, porque de qualquer maneira ela iria ter que fazer lente, então acaba fazendo lente de uma vez só. Né? Esse é um dos princípios com relação a esses trabalhos estéticos, as lentes, por exemplo, é para melhorar cor, formato e tamanho dos dentes. Essas são as principais características aí, tá? Então isso a gente acaba mostrando para o cliente, para ele poder também avaliar e entender. E aí isso também é muito importante porque gera uma interação entre os profissionais da clínica que são envolvidos com o tratamento e também com o próprio laboratório. Então assim, essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, por exemplo, é sobre este modelo aqui, ó. Não sei se a gente vai conseguir pegar aqui na tela. Então assim, esse modelo que a gente está vendo aqui, ó, é um modelo que a gente tem dos dentes então afastados. Esses dentes então eles ficam na situação deles aqui original, então eles ficam aqui com esses diastemas. Então essa imagem aqui que a gente está vendo na tela, por exemplo, é como é na boca dele realmente, tá? Então assim, tem os espaçamentos e a partir então dessa imagem aqui é que a gente vai então mandar essas informações também para o laboratório para que ele saiba o quanto que a gente quer aumentar.
Então, todas aquelas imagens que a gente viu na tela da TV, por exemplo, a gente cria medidas, então a gente vai sair dessa situação aqui para uma nova situação que seria esta situação. Então, agora os dentes foram esculpidos, baseados naquilo que a gente planejou virtualmente ou digitalmente, e aí eu passo a ter então agora na mão um modelo real, só que já então transformado naquilo que eu gostaria. E a partir dessa imagem, desse modelo que a gente está vendo aqui, já geram também os provisórios para o paciente, já geram as guias que são para preparo, que vão auxiliar para o dentista fazer o preparo dos dentes, e a gente já consegue ter uma realidade do que vai ser o trabalho final. Então, se a gente puder comparar agora, vou tentar colocar os dois aqui um do lado do outro, então a gente tem essas duas situações. Um deles aqui não encerado ainda, então assim no seu projeto inicial, e a outra situação, então a gente já tem com os dentes já encerados, que seria a realidade que a gente quer com relação ao tratamento. Então, para o paciente poder entender e visualizar isso aqui numa conversa, fica muito mais fácil do que se eu tivesse tentar explicar ou convencer ou orientar como é que seria o resultado final do seu tratamento. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente parte agora para as etapas seguintes, onde a gente vai fazer os enceramentos, então são imagens que a gente já consegue projetar da realidade do trabalho, tá? E assim então a gente começa os preparos. Então assim, o que a gente fez nesse momento? Aqui não tem nada de provisório, não tem nada de definitivo. A partir daquilo que a gente viu, desse que eu mostrei para vocês do modelo encerado, a gente consegue então aplicar sobre os dentes, então a gente aplicou em cima ou na frente dos dentes, e eu sei o quanto que eu preciso de espaço para preparar cada um deles. Então a gente consegue hoje em dia ser muito conservador. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho a imagem, eu tenho aqui uma resina, então isso aqui é uma resina que foi colocada na frente do dente. Na frente por quê? Porque eu sei que é o tanto que eu consigo desgastar do dente, sem que o paciente dê aquela sensação que ele fique bicudo, porque como a gente está colocando na frente, eu sei que eu posso chegar naquela medida sem interferir em nada no perfil e nada nesse sentido, não incomodar no lábio. E eu sei também que ele me auxilia em função das brocas que tem hoje em dia, já com marcações determinadas para poder realizar esse tipo de trabalho de lentes. Então eu passo elas em cima não só do dente, mas principalmente em cima da resina, e aquele tanto que encosta no dente, por exemplo, é onde vai haver a necessidade de desgaste mesmo do dente. Se eu passar a broquinha e só encostar, por exemplo, aqui em resina, como a gente está vendo aqui, ou em alguns outros pontos, é porque eu vou conseguir fazer um trabalho de aposição, ou seja, vai ficar sobre o dente sem interferir em nada, ou seja, eu estou conseguindo realizar um trabalho muito conservador. Tá? Então imaginem, a gente saiu dessa situação para o momento do preparo, e assim o preparo então está finalizado. Então, se a gente lembrar, depois eu vou mostrar para vocês um comparativo da quantidade do que esse dente foi preparado, é irrisório, tá? Se comparado às vezes com uma odontologia que se fazia antigamente, onde havia um desgaste muito excessivo do dente ou do remanescente do dente, então a gente consegue ser hoje muito conservador, tá? E logicamente tem que ter conexões e espaços, porque a gente tem que imaginar que tem que fechar tem que haver às vezes alguns desgastes a mais em alguns pontos, para que eu tenha que imaginar que naquele ponto tem que existir uma curvatura para que ajude a fechar o diastema entre os dentes, tá? Então aqui são as duas imagens, aqui onde está o dente não preparado, aqui embaixo eles não estão preparados ainda, aquela foto inicial, e aqui eles já estão preparados. Então assim, vamos talvez fazer alguns comparativos, pegar canino com o canino, lateral com o lateral. Então imagina, dentes que foram preparados aqui, eles foram muito mais só arredondados do que qualquer coisa. Então a gente consegue hoje em dia ser bem conservador, e isso logicamente dá uma longevidade para o trabalho, porque esse trabalho então passa a ficar cimentado sobre o esmalte do dente, o que tem muito mais garantia de sucesso do que se tivesse feito um preparo mais invasivo. Tá? As peças então elas começam assim a vir prontas do laboratório, elas vêm aplicadas à parte cerâmica, crua ainda, porque a gente vai fazer provas, onde depois elas vão ser polidas, pigmentadas, dado acabamento. Tá? Então assim, a gente já tem esse formato daquilo que a gente viu nos modelos do enceramento, a gente já agora começa a ter já o formato dos dentes definitivos, para que a gente gere isso, uma prova em boca. Tá? Então assim, essa prova aqui é para a gente poder avaliar a adaptação, contato entre eles, oclusão, para ver se está tudo de acordo, e logicamente depois então na sequência ainda fazer aqui a seleção da pigmentação da cor, da cor real com relação aos demais dentes, poder fazer um comparativo, mas isso aqui é uma das etapas muito importantes, porque é onde a gente vai também determinar o sucesso do trabalho,
porque a gente já está fazendo uma prova. Então, uma das etapas seria a prova da porcelana, que a gente diz assim, que seria a parte técnica, tá? Uma vista oclusal, de novo, então a gente está adaptando, então a gente percebe como estendeu sempre um lado mais para cá. Então aqui ainda a gente está nessa etapa de provas, então está adaptando só os trabalhos para poder ver se eles se encaixam, se estão seguindo o que a gente planejou inicialmente, tá? Uma vista de novo daquilo que a gente tinha numa situação não preparada, do que não era dentes preparados, numa situação onde a gente já está aplicando os dentes para que a gente possa ter um formato melhor, ter um volume que seja mais equivalente a todos eles, distribuídos de uma maneira melhor os espaços, e ele fique com tamanhos mais semelhantes, tá? Então, de novo, uma outra imagem, como se fosse ainda nas etapas de prova, do que a gente tem na parte agora dos dentes ainda naturais, e a gente já podendo fechar os diastemas. Então, assim, para vocês verem como a gente consegue evoluir muito num trabalho, e logicamente esse trabalho com tratamento ortodôntico teria uma longevidade, um tempo muito maior de tratamento, e assim a gente consegue resolver de uma maneira muito interessante. Logicamente, fecha os espaços, tem que ter, logicamente, uma possibilidade de higienização perfeita, não pode ficar nenhum tipo de degrau ou de ângulo que interfira na higienização para que não gere nenhum problema futuro, tá? E assim a gente passa, então, indo para a parte final. Então a gente consegue já ter uma pigmentação, essa foto foi finalizada, foi tirada logo na sequência, então a gente sai de uma realidade que nem essa, com diastemas e com espaços, e a gente passa a ter algo que o paciente, então, tem uma situação estética muito melhor, um trabalho fixo, definitivo, individualizado, então ele não precisa imaginar que ele tem que usar passa-fita, são dentes que ele passa a ter como se fossem dentes naturais, tá? A gente acaba cimentando de maneira adesiva, então hoje em dia tem cimentos específicos para isso, e que ele consegue então ter um bom contorno, um bom acabamento, ele consegue higienizar de uma maneira fácil e logicamente vai ter uma longevidade com relação ao seu tratamento. Assim seria a parte final, tá? A gente, logicamente, na sequência é obrigado a fazer ajustes, então ajustes de articulação, de mordida, ou seja, escorrega para um lado, escorrega para o outro, escorrega para frente, para ver o quanto que tem de contato. Casos que nem esse, quando o paciente já também tem um histórico de que a gente viu nas outras imagens, de ter dentes com os desgastes, então às vezes ele tem um paciente que tem uma tendência a ter bruxismo, ou seja, ele range os dentes, então a gente também faz indicação hoje em dia para que use essas placas que são protetoras. Tem hoje em dia também a possibilidade na odontologia da aplicação do Botox, que minimiza a força dessa mordida ou desse ranger dos dentes.